Começar essa palavra orando pela sua vida. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença. Pai, nós cremos que todas as portas que o Senhor abrir, de maneira alguma se fecharão, e que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Deus, nós cremos e sabemos que o Senhor não faz nada pela metade. Por isso nós te pedimos, abençoe a nossa vida, abençoe essa irmã e esse irmão que estão me ouvindo agora. Que a tua unção e a tua presença estejam sobre a vida deles e sobre a família representada aqui também. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Hoje pela manhã eu ministrei uma palavra sobre Salmo 51. Eu falei sobre a tentação a qual Davi estava submetido, mesmo depois dele ter vencido o pecado. Davi venceu o pecado do adultério, foi perdoado por isso, foi restituído por Deus, mas as palavras de Salmo 51 deixam evidente que ele teve que lidar com o pecado durante a sua vida. Ele fala assim: o meu pecado está sempre diante de mim, o meu pecado me persegue. Então, o Minuto com Deus de hoje, de manhã, foi a respeito disso. A maneira como nós temos que renunciar todos os dias à tentação que nos sobrevém, que vem até nós. E aí eu queria acrescentar algumas coisas a essa reflexão, a essa palavra. Eu queria falar com você, que é membro do nosso canal, sobre a maneira como Jesus venceu as tentações. Como foi que Jesus venceu a tentação? Eu falei na mensagem do Minuto com Deus, que Jesus foi tentado em tudo, como nós, é o que o texto de Hebreus nos fala. Mas como que ele venceu essa tentação? Então, na luta do cristão, na luta diária do cristão contra o diabo e contra a carne, o principal campo de batalha é a tentação. O discípulo, ele tem que vencer o inimigo superando as tentações. Só que a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos nisso. Jesus, como eu falei, ele se tornou homem, ele foi tentado como nós fomos tentados, ele venceu a tentação e hoje Cristo habita dentro de nós. Eu estava refletindo a respeito disso ontem. Eu fiquei pensando assim: todas as vezes que o inimigo vier convidar você para fazer algo de errado, algo que você fazia lá no passado, você pode dizer para o diabo o seguinte: olha, essa pessoa que você está chamando aí, essa pessoa que fazia essas coisas erradas, ela morreu. Quem vive agora nesse corpo é Cristo. Porque a Bíblia fala isso. Cristo vive em mim. Então, embora o velho homem esteja aqui e tenha que ser vencido todos os dias, ele agora está controlado pelo Espírito Santo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, embora Jesus tenha sido tentado várias vezes, teve um momento muito específico onde ele enfrentou a tentação, que foi logo depois que ele foi batizado. E assim que Jesus foi batizado, que ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele,
E a palavra diz que foi ouvida uma voz do céu que dizia assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa eu ler aqui Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, que é a passagem que vem logo em seguida após o batismo de Jesus. Mateus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto com um propósito. Às vezes, Deus nos leva ao deserto, é porque Ele tem um propósito. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, né? E isso nos mostra que Deus queria que Jesus fosse tentado na sua forma humana, não como Deus. Jesus não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem. E por 3 vezes Satanás tentou seduzir Jesus, por 3 vezes o inimigo quis fazer com que Jesus cedesse à tentação. A primeira tentação foi a seguinte: Satanás falou com Jesus assim: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, Satanás, ele é um mestre em coisas que são aparentemente lógicas. Jesus estava com fome. O texto que eu li diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites, ficou sem comer. 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome, uma coisa lógica. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães, porque o que tinha ali no deserto era pedras, é outra coisa lógica. Então, Satanás simplesmente sugeriu que ele tirasse vantagem daquele privilégio especial que ele tinha. Poxa, você é filho de Deus, então você tem poder. Transforma pedra em pão e se alimenta delas. Aparentemente era uma coisa lógica, era uma coisa assim, que não haveria nenhum problema. Só que a questão é a seguinte: Jesus realmente precisava de alimento ali para sobreviver, mas a questão era como ele obteria aquele alimento. Lembra de que quem conduziu Jesus ao deserto foi Deus. Então, e o diabo, o que ele estava sugerindo ali era que Jesus agisse contrariando a vontade de Deus. Jesus foi levado ao deserto por Deus, Jesus jejuou, então ele não poderia, naquele momento, obedecer a um comando de Satanás. Jesus precisava confiar que Deus providenciaria o alimento para ele. Às vezes você está passando por uma questão aí que é difícil, por um problema, uma tentação, e surge uma solução aparentemente lógica. Jesus, ele estava em um momento de necessidade, e Satanás ele se aproveita das nossas fraquezas para se aproximar de nós e nos oferecer soluções aparentemente boas, mas Jesus sabia que estava ali com um propósito, e ele tinha que vencer a tentação, então ele tinha que esperar por uma solução de Deus. O plano de Deus era que Jesus enfrentasse aquela tentação e saísse dela vencedor. Amém? E aí Jesus, ele vence aquela primeira tentação através da palavra. Jesus, ele lembra das Escrituras. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos momentos de tentação, o Espírito Santo traz à nossa memória promessas que estão contidas na palavra. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus trouxe
à memória de Jesus o que estava escrito na Bíblia. E Jesus, ele repete as escrituras para que o diabo ouça. Ele fala assim: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a cada teste que Jesus passava, ele se voltava para as escrituras, usando uma ferramenta uma ferramenta da qual nós podemos nos apropriar hoje, que é a palavra de Deus. Para que nós possamos superar as tentações às quais nós estamos submetidos, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Por isso que eu gosto de todos os dias compartilhar a palavra aqui, eu gosto de ministrar um momento da palavra de Deus. É verdade, Daniele, é sempre importante orar a palavra. Tem um livro da Valnice Milhomens, que chama Orando a Palavra. E ela fala sobre a importância de nós orarmos a palavra. Ela até usa uma expressão engraçada que ela fala assim: nós precisamos pegar Deus pela palavra. Sabe? É como se você tivesse dizendo para Deus assim: olha, está acontecendo uma coisa comigo aqui, mas a palavra do Senhor diz que eu sou vencedor nessa área, então está na tua palavra, o Senhor não é homem para que minta. Eu ouço muito a Joyce Meyer também, gosto muito de ouvir ela, e ela diz assim que, às vezes, quando ela passava por situações muito complicadas, ela orava a Deus dizendo assim: eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa agora. Como se estivesse desafiando Deus, sabe?